Vamos começar com nosso protagonista, que alegremente segurava um buquê de flores. Ele nos diz que seu nome é Lingin e hoje é o aniversário de um mês de namoro com sua namorada. No entanto, o que ele não esperava era que sua namorada terminaria com ele no mesmo dia de seu aniversário. O protagonista implorou para que ela não fosse embora, mas, nesse momento, um carro derrapou perto deles e parou perto da garota. O motorista do carro desejou feliz aniversário à garota, pois parecia que era o dia dela. Ela disse ao protagonista que eles precisavam ir a um centro financeiro internacional, pois ele a levaria a um restaurante de luxo e compraria um presente para ela. Olhando para o protagonista, ela disse que para conquistar alguém como ela, era necessário dinheiro, sugerindo que ele não era digno dela. Ela partiu, deixando o protagonista se perguntando se ele a merecia. As pessoas ao redor se perguntaram se o protagonista não era digno dela, enquanto olhavam para a data de nascimento dele e a beleza da garota. No entanto, ela parecia ser interesseira, como todos ao redor notaram. O protagonista trabalhava a meio período como um lambe-botas na escola para perseguir Liu e havia economizado dinheiro para comprar presentes para ela. Seu colega comentou como o protagonista havia se esforçado, mas o garoto rico a conquistou em questão de dias. No final, o protagonista se perguntou se isso acontecia porque ele era pobre ou se era apenas porque ele era um lambe-botas. Frustrado, ele jurou não dar seu coração novamente. Nesse momento, janelas apareceram do nada e disseram ao protagonista que ele precisava ativar o sistema do adversário divino. Após a ativação, o sistema mostrou suas estatísticas, incluindo a impressionante capacidade de contra-ataque de bilhões de dólares. Além disso, o sistema lhe deu um cartão com bilhões de dólares para gastar como quisesse. O sistema explicou que apenas 1% do gasto seria transferido para sua riqueza pessoal. O protagonista estava confuso e perguntou se podia gastar $1 trilhão como quisesse. O sistema confirmou, mas lembrou ao protagonista que o $1 bilhão de contra-ataque só poderia ser gasto em mulheres ou eventos de contra-ataque, enquanto gastos pessoais não relacionados seriam retirados de sua riqueza pessoal. O protagonista, com um sorriso, disse que o contra-ataque deveria começar. Enquanto passava pelo distrito comercial, o protagonista estava determinado a encontrar alguém para testar seu novo poder. No entanto, ele logo percebeu alguém que parecia ser a colega de Leijin, a ex-namorada dele. O protagonista encontrou uma mulher bonita e imediatamente deve iniciar a missão de contra-ataque. E aqui o sistema nos mostra o estado da garota, chamada Luego, que tem 21 anos. Mas o mais importante é que ela diz ao protagonista que quando o índice de favorabilidade do anfitrião superar 90%, 10% do dinheiro gasto reverterá para a riqueza pessoal do anfitrião. E quando o nível de favorabilidade do anfitrião atingir 100%, o status do anfitrião mudará, e a relação entre o anfitrião e o objetivo mudará. Dito isso, o protagonista se aproxima da garota para perguntar a ela se pode incomodá-la um pouco, enquanto observamos que a favorabilidade atual da garota é de 20%. A garota pergunta ao protagonista se ele planeja pedir ajuda novamente, dizendo a ele para desistir, já que sua ex-namorada encontrou um namorado rico de segunda geração. No entanto, o protagonista entende mal e só quer convidá-la para um chá com leite, pensando em testar o sistema com ela. A garota rejeita a oferta do protagonista, pois não o conhece bem. E esse não é um chá com leite comum, pois uma xícara de chá com leite custa 10 dias de comida rápida. Ela pergunta se ele pode pagar por isso, mas as pessoas na fila pedem ao protagonista que se apresse, pois também querem comprar. O protagonista pede a todos que esperem por um segundo e pergunta à garota quantas xícaras de chá com leite estão na fila, e ela responde que são 180 xícaras no total. O protagonista passa seu cartão e a máquina diz que ele gastou com sucesso $39.800. A garota diz ao protagonista para empacotar tudo rapidamente, mas algumas pessoas ficam surpresas porque não esperavam que ele realmente comprasse, enquanto outros elogiam. O importante é que a favorabilidade da garota tem aumentado. O protagonista se aproxima dela e diz que tem um pequeno favor a pedir, e quando ela pergunta para que ele precisa, ele responde que precisa dela para gastar dinheiro em uma loja onde está essa bolsa que sua namorada queria. O amigo da garota mostra a bolsa ao protagonista e diz que é uma bolsa de edição limitada da joia da loja, que custa $38 mil, perguntando ao protagonista se ele vai comprá-lo e se importa com isso. No entanto, quando o protagonista estava prestes a responder, ele é interrompido por sua ex-namorada, que pergunta se ele está atraindo novamente, dizendo ao protagonista que já terminaram porque ele era tão desagradável. No entanto, o protagonista simplesmente pergunta quem está seguindo quem, já que ele só está acompanhando alguém para comprar uma bolsa. A ex-namorada do protagonista pergunta como ele pode ir comprar uma bolsa com outra pessoa e se ele não poderia ter encontrado uma desculpa melhor para fazer papel de bobo. Enquanto isso,
O sistema avisa o protagonista para começar a missão de contra-ataque. O protagonista diz a ela que desde que terminaram, não estão mais envolvidos e ela pode fazer o que quiser. Ele pergunta se ela acha que ele ainda é a mesma pessoa de antes, mas a garota ri dele, dizendo que só se passaram algumas horas. Ela pergunta se ele passou de pobre a rico nesse tempo. O protagonista diz ao mesmo que deixe-o pensar sobre isso, e depois diz que não pode se dar ao luxo agora, já que não basta comprar apenas uma bolsa. Ele chama a vendedora e diz que levará tudo o que há na loja, o que surpreende a todos. O preço total é de 11,32 milhões de dólares, e o protagonista pergunta se ele pode pagar por isso. Sua ex-namorada o chama de louco, mas quando o protagonista passa o cartão, ele é bem-sucedido, deixando-o surpreso. Ele se pergunta se realmente comprou tudo e a garota o abraça, chamando-o de gentil. Diferentemente de algumas pessoas na superfície, que são carinhosas com suas namoradas, mas não estão dispostas a gastar dinheiro, o protagonista mantém um perfil baixo. Uma senhora se aproxima dele e ele parece conhecê-la. Ela pergunta o que ele está fazendo ali, dizendo que ele comprou roupas, sapatos, relógios e até emprestou um carro. Mas na verdade ele foi buscar um amante nas costas dela. Parece que o amante é um puxa-saco, tentando justificar o que fez. Ao se aproximar da ex-namorada do protagonista, a garota admite que cometeu um erro e aponta para ela, dizendo que foi ela quem o seduziu, pois é a única em seu coração. A garota então diz ao protagonista que dará a ele uma chance se ele ousar dar 2 bofetadas na ex-namorada, e se ele o fizer, ela o perdoará. Caso contrário, eles terminaram a partir desse momento. O protagonista não hesita e dá uma bofetada na ex-namorada, que cai no chão. Ela se aproxima dele e o chama de casadora, que seduz os namorados de outras pessoas. Pessoas dizem para a protagonista que o colar que ela está usando é dele, causando tanta humilhação que ela rapidamente pede ajuda ao protagonista. No entanto, o protagonista se vira e a ignora, o que faz com que ela vá embora chorando. Enquanto isso, podemos observar como o sistema mostra o protagonista como mais favorável, algo que faz o protagonista se perguntar por que ela está indiferente, mas seu favoritismo por ele aumentou. Em vez disso, ele cancela e diz a ela que não esperava que Venchal fosse uma pessoa assim, e Jianshin ainda mais. Ele acha que Jianshin está lamentável e se pergunta se o protagonista suavizará seu coração, mas o protagonista sorri e diz a ela que um caçador de ouro não merece simpatia e que ela deveria deixá-lo em paz. Ao ouvir essas palavras, ela pensa que Jianshin está completamente morto para o protagonista e diz a ele que ele foi tão gentil com ela que ela nem sabe como retribuir, fazendo o protagonista sugerir que ela poderia pagar com seu corpo. Ela fica toda envergonhada e o protagonista diz para ela parar de dizer besteiras. Nesse meio tempo, podemos observar como a favorabilidade dela aumenta ainda mais, chegando a 68% para o protagonista. Com as águas calmas, a garota diz ao protagonista que não é falta de educação ir e vir, e que ela pode gastar algum dinheiro com ele também. Ela acaba levando o protagonista a uma loja de roupas e diz a ele que não sabe como se vestir e que não é surpreendente que algumas pessoas a menosprezem. Depois de experimentar algumas roupas, o protagonista decide ficar com uma que realmente lhe cai muito bem, surpreendendo a todos, incluindo as garotas locais, que não esperavam que ele fosse tão bonito. As garotas pensam que sua ex-namorada não soube apreciá-lo e que ele ficará para elas. O protagonista, ao se ver no espelho, também fica surpreso por sua própria aparência. No entanto, ele sabe que tudo isso aconteceu graças ao dinheiro. O tempo passa e vamos para o quarto das garotas, onde uma delas chega em seu apartamento feliz pelo que aconteceu com o protagonista. No entanto, ao entrar, ela fica surpresa ao ver as namoradas do protagonista e pergunta o que aconteceu com o rosto dela, já que ela claramente está muito bem arrumada e há uma mudança total. Ela sorri e diz que está bem, graças ao protagonista, que a ajudou a mostrar sua verdadeira natureza. Caso contrário, ela teria se perdido na escuridão. Mostrando a bolsa que o protagonista comprou para ela, a amiga pergunta o que há com a bolsa, e ela responde que o protagonista a comprou para ela e que deve pegá-la. Ao ver que a bolsa não é um problema, ela abraça o namorado do protagonista e diz que estava preocupada se ele se importaria, mas ele diz que não, já que são todas boas irmãs. No entanto, ambas pensam o contrário, com a namorada do protagonista pensando que ela não pode interferir em seu relacionamento de 3 anos com ele, enquanto ela pensa, se acaso, ela estava cega por não reconhecer o protagonista como um garoto rico,
dizendo: então agora o protagonista é dela. Para os amigos do protagonista que estavam por perto, ele diz que está cansado depois de um dia de compras com a sua garota. No entanto, ele se preocupa com a ideia de ter que gastar dinheiro toda vez que quiser comprar algo. Os pensamentos do protagonista são interrompidos por alguns rapazes, e um deles se aproxima e pergunta ao protagonista quanto custa o traje. Esse rapaz se chama Wang Jian. Ele diz ao protagonista que soube do que aconteceu com sua namorada e tenta animá-lo, dizendo-lhe para olhar o lado positivo, já que, em sua opinião, o protagonista gastou muito dinheiro com sua ex-namorada, mas mesmo assim a deixou. Ele mostra ao protagonista seu telefone e sugere que ele faça uma transmissão ao vivo para receber doações, dizendo que, assim, a apresentadora obedecerá. O amigo desse rapaz também diz ao protagonista que, se ele der presentes durante a transmissão, a deusa se renderá a ele, se necessário. No entanto, ele alerta que isso não é para os fracos de coração. O protagonista fica emocionado com essa informação, pois vê a oportunidade de ganhar muito dinheiro durante a transmissão ao vivo. Ele agradece ao rapaz, que se pergunta como o protagonista pode agradecer, já que ele se comportou de maneira estranha. No entanto, um dos amigos diz que não importa, pois não é divertido e eles devem ir ver Chacha ao vivo. O protagonista chega ao seu quarto e rapidamente baixa o aplicativo que permitirá que ele assista as garotas ao vivo para poder fazer doações. Ao baixar o aplicativo, ele procura o nome da garota mencionada pelos rapazes, que é Chacha. Quando ele a vê, fica surpreso com a energia dela e se pergunta se pode iniciar uma missão de contra-ataque com essa tela de classificação. O sistema aparece e diz ao protagonista que o valor normal do alvo deve ser de pelo menos 80 pontos para iniciar a missão de contra-ataque, e a transmissão ao vivo é afetada pelos efeitos de tela de beleza. Portanto, é impossível julgar, a menos que estejam offline. O protagonista concorda com o sistema, pensando que Chacha deve ter uma pontuação acima de 90 e não deve se preocupar. Ele volta a assistir a transmissão de Chacha e vê um presente, um tigre dourado, enviado por alguém chamado Yu Shao. O valor desse presente é mais de 10 mil dólares. O protagonista está confuso sobre como enviar presentes, enquanto vemos Yu Shao no chat da transmissão, dizendo que o oponente definitivamente usará algumas táticas inúteis e tentará marcar o ritmo, mas eles não devem se preocupar com as táticas do oponente e devem gastar toda a sua força assim que o jogo começar. Ele também menciona que haverá uma batalha ao vivo. No entanto, o protagonista interrompe a conversa para perguntar a Chacha quanto tempo. O protagonista precisa recarregar para se tornar o primeiro na lista, perguntando se deve primeiro comprar o presente ou primeiro marcar a marca. Aqui, nos dizem que o protagonista está no nível 1, enquanto Yu Shao está no nível 24, e ainda assim o protagonista se considera muito pobre para ter dinheiro. Isso parece desagradar Chacha, que decide expulsar o protagonista da transmissão ao vivo. O protagonista não enviou nenhum presente a ela e, portanto, pede aos administradores para expulsá-lo da transmissão. Ao ver que foi expulso, o protagonista decide verificar quanto dinheiro pode enviar na sala de Xuan. Ele pergunta a Xuan o que acontecerá se ele se render, e ela sugere um castigo mais leve se ele o fizer. No entanto, o protagonista pergunta qual é o problema e a encoraja a começar a batalha. Quando a batalha começa, fica claro que Chacha está vencendo por uma grande margem, com uma pontuação de 58 mil contra 22 do protagonista. Seus seguidores a incentivam a não se render. No entanto, Chacha recebe uma notificação de que, muito pobre para ter dinheiro, enviou um dragão dourado como presente, avaliado em 15 mil moedas. Ela agradece ao protagonista pelo presente e fica surpresa ao descobrir que ele é muito pobre para ter dinheiro. O protagonista impressiona a todos enviando 10 dragões dourados e aumentando a pontuação de Chacha de 58 mil para 52 mil. Ele continua enviando dragões dourados, surpreendendo a todos ainda mais. O protagonista envia um total de 1.600 dragões dourados, o que surpreende a todos os presentes. Chacha finalmente pede que ele espere e questiona por que ele não espera até ter o dobro de pontos durante o cerco. No entanto, o protagonista não para de enviar dragões dourados. Quando ele finalmente para, Chacha percebe que ele assistiu a transmissão dela durante um ano e teve mais de 1 milhão de visualizações. Ela fica impressionada com a quantidade de dinheiro que ele enviou. Chacha está emocionada com os 24 milhões de moedas que recebeu com os 1.600 dragões dourados, mas também está feliz. Ela pergunta por que ele ainda está sentado lá e se tem medo, e o desafia a se levantar e aceitar o castigo. O castigo envolve abaixar-se e girar em círculos e pular ao mesmo tempo em um único jogo. Ela ainda mantém sua palavra e o desafia. Ele aceita o desafio, mas enquanto faz, pede desculpas ao protagonista por tê-lo expulsado anteriormente, admitindo que estava errada. Ela fica muito irritada com o fato de que, se não fosse pelo jovem mestre Yu,
Os 1.600 dragões dourados teriam sido dela. É importante notar que o público da transmissão ao vivo começou a chamar o protagonista de Senhor Dinheiro, pois ficou claro que foi graças a ele que a senhorita Yu conseguiu vencer a senhorita Chacha. A pontuação final mostrou que a senhorita Chacha tinha 58.600 pontos, enquanto a senhorita Yu tinha mais de 2 milhões, indicando uma grande diferença. Após a transmissão, o sistema informa ao protagonista que o jovem mestre Yu, nível 24, deixou a sala de transmissão ao vivo. O protagonista recebe mensagens de Jin, senhorita Shua e senhorita Chacha. Jin pede desculpas, sinceramente pergunta se podem ser amigos ou até mesmo irmãos. Senhorita Shua agradece ao protagonista e pede para ser adicionada aos contatos, enviando seu número de telefone. Senhorita Chacha diz que estava prestes a expulsar o jovem mestre Yu, mas não esperava que ele saísse primeiro. Ela pede desculpas ao protagonista e sugere que eles façam as pazes, convidando-o para jantar, já que notou que ele está na cidade de Yanjian e ela estará passando por lá para uma sessão de fotos. Ela está preocupada que o protagonista possa não querer gastar dinheiro com ela. O protagonista aceita o convite, deixando-a feliz. No dia seguinte, o protagonista acorda e sente que dormiu muito bem. No entanto, ele recebe uma mensagem que o interrompe. Antes de ver quem enviou a mensagem, seu colega de quarto propõe que eles tomem café da manhã juntos, mas o protagonista recusa, explicando que uma garota trará o café da manhã. Isso surpreende seus colegas de quarto, que não esperavam que ele começasse a falar coisas estranhas tão cedo de manhã. Um de seus colegas de quarto menciona que ouviu dizer que o protagonista foi abandonado por sua namorada, mas na noite anterior ele parecia tão relaxado, o que o deixa curioso. O protagonista diz que também se pergunta sobre isso, já que perseguiu a namorada por 3 anos. A cena muda para o dormitório das meninas, onde um rapaz está na entrada com um presente, não com o café da manhã, já que aparentemente cada um dos rapazes dará café da manhã a uma das meninas. A namorada do protagonista está na lista, bem como Yaji. Eles questionam por que esse rapaz está dando café da manhã, e ele explica que está fazendo isso porque perseguiu a namorada por 3 anos. E é que isso se deve ao fato de que a ex-namorada protagonista e depois já publicaram nas redes sociais que estavam completamente solteiras e que além disso estavam apaixonadas, e, portanto, esse rapaz pensava que era elas a quem se referíamos. Bem, a um deles e outro que também queria dar seu café da manhã nasce as meninas é o ruivo de antes, que, ostentando seu café da manhã, diz quem tem um café da manhã leve e doce, macarrões com coberturas de leite de restaurante francês e custa cerca de $600, ou bem, 600 yuanes, o mesmo enquanto continuava a ostentar seu café da manhã, diz aos seus companheiros que para conquistar uma garota é apenas uma questão de dinheiro, pois se você der alguns dólares por dia durante um ano, ela só pensará que você é um mão de vaca, mas com alguns centenas de dólares por dia, poderia tê-la em uma semana. No entanto, no local, as garotas esperadas acabam chegando, a protagonista e depois os garotos, ao vê-la, imediatamente se jogam sobre ela para lhe dar o café da manhã. O ruivo, que queria dar o café da manhã a ela, logo reconhece a mesma que está mais bonita do que ontem, dizendo-lhe que a levou, bem, comprou seu café da manhã naquele dia, que tem macarrões leves e doces e com baixas calorias do restaurante francês Lens. No entanto, enquanto recebia e agradecia ao ruivo por trazer o café da manhã, percebe alguém. Esse alguém é o protagonista. O ruivo pergunta ao protagonista se ele acabou de chegar, perguntando se ele também iria comprar o café da manhã de sua ex-namorada, embora ela o tenha deixado ontem, já que não seria um problema para ele, pois, com a persistência do protagonista nos últimos 3 anos, essa pequena coisa definitivamente não é um problema para ele. E como a ex-namorada do protagonista comprou seu café da manhã, o ruivo continua dizendo ao protagonista que hoje não é o seu dia de sorte, dizendo-lhe que ele teria que voltar no dia seguinte cedo. No entanto, logo após isso, a protagonista consegue se aproximar dele para perguntar se ele ainda não tinha tomado o café da manhã, coisa a qual o protagonista responde que não, pois ela havia o convidado. Bem, enviado uma mensagem de manhã cedo dizendo que o convidaria para jantar. Os colegas de quarto do protagonista ficam surpresos com isso, já que realmente uma garota trouxe o café da manhã para o protagonista, e quando percebem isso, a garota que trouxe o café da manhã para o protagonista já fica com uma expressão surpresa. A ex-namorada do protagonista, ao ver que ela já se aproximou do protagonista, sabe que deve se apressar, pois cada passo que dá, por mais simples que seja, pode ser um ponto a seu favor. Voltando para ela oferece carinhosamente o café da manhã que o ruivo deu ao protagonista, enquanto observávamos como o sistema dizia ao protagonista que sua favorabilidade estava aumentando ainda mais.
o que faz o protagonista pensar por que a garota trouxe o café da manhã, mas ele se pergunta por que a favorabilidade dela aumentou. A ex-namorada do protagonista, ao ver que ela não queria ficar para trás, também traz o café da manhã para o protagonista, e enquanto passa, diz ao protagonista que é o conjunto de café da manhã de Tia Newa Miller por 368 ienes, que ela comprou especialmente para ele, e como ela se enganou no dia anterior, o protagonista teria que recompensá-la. E se aproximando muito do protagonista, ela diz a ele que entende que ele deu tanto nos últimos 3 anos e que ficou muito animada que o protagonista trouxesse o café da manhã todos os dias. E como ela era ingênua demais, deixou-se enganar. E por isso pergunta ao protagonista se ele a perdoará. O protagonista, ao ver que ela quer tentar, pois, nos últimos 3 anos, toda vez que ele se decepcionava com ela, tentava desistir, ela fazia esse gesto e quando voltava a ser o cachorrinho dela, ela se afastava imediatamente. E como o protagonista não queria ser controlado novamente, virou-se e disse a ela que não era bom para o seu cachorrinho vê-la tão perto dele. Ou seja, não. O protagonista antes não se importava com quantos pretendentes ela tinha e até se preocupava com sua imagem, então a ideia de que ele ainda gosta dela é levantada, enquanto a outra pensava que o protagonista tinha afastado sua ex-namorada, pois ela tinha usado esse truque antes, mas aparentemente não funcionou desta vez, e ela diz que deve ser sua culpa. No entanto, enquanto eles pensavam nisso, o protagonista só se perguntava como essas duas aumentaram seu afeto ao mesmo tempo. Outros que também tinham perguntas eram esses, já que se perguntavam o que estava acontecendo, pois o ex-namorado do protagonista e a Gi estão implorando juntos ao protagonista, e por isso se perguntam se elas não são boas amigas. No entanto, voltando às garotas, elas dizem ao protagonista que ele deve comer seu café da manhã, e quando o protagonista se senta, sua ex-namorada se aproxima dele e diz para abrir a boca, enquanto a outra fica um pouco chateada, pois o ex-namorado do protagonista está ganhando terreno. Surpreso com o que estava vendo, o protagonista pergunta por que elas estavam roubando sua luz. Um homem, ao qual ele pergunta quem é a ex-namorada do protagonista. O protagonista responde à pergunta do homem de cabelos vermelhos, dizendo que tocou no telefone mais de 1.600 vezes seguidas na noite anterior e ficou com câimbras, e graças a Deus, alguém o alimentou hoje. A ex-namorada do protagonista, querendo aproveitar a situação, segura a mão do protagonista e pergunta se ele está com dor, dizendo que deveria deixá-lo ver. Mais tarde, ela diz que não quer ser estacionada pela ex-namorada do protagonista, chamando a atenção do protagonista, dizendo que o macarrão é tão delicioso e com uma garota bonita na frente. Quem ousaria dizer que não? O protagonista concorda que está delicioso, mas não gosta muito do vermelho brilhante, ao que ela pergunta por que é vermelho brilhante, dizendo que seus macarrões são todos cor-de-rosa. No entanto, quando ele pica a indireta do protagonista ao ouvido dela, ela diz que vai mudar a cor depois, o que faz o protagonista vomitar sangue do que ouviu. Enquanto levam um homem de cabelos amarelos ou o protagonista, ele simplesmente fica relaxado com suas duas garotas, dando comida a ele. No entanto, alguém tira fotos do protagonista e as envia imediatamente para a barra de correio do campus, e o título da foto é a garota da classe do curso de idiomas do departamento de literatura que está dando café da manhã ao protagonista, junto com este, que viu o e-mail imediatamente e diz ao protagonista que está nas notícias e que pessoas do departamento de notícias estão vindo para entrevistá-lo. No entanto, quando ele diz que é o protagonista, ele foge do lugar. Ao ouvir isso, sua amiga diz que o protagonista já era um menino rico de baixo perfil que não gostava de se exibir. O protagonista acha que ninguém do departamento de jornalismo está seguindo, mas ele recebe uma mensagem da senhorita Chacha, dizendo que vai desembarcar no aeroporto de Jeanne às 19h30 daquela noite e pergunta se ele vai buscá-la. Ele fica ansioso para conhecer a senhorita Chacha. Chegando ao aeroporto, o protagonista já estava lá, pensando que a senhorita Chacha tinha dito que estava fora do avião. Por que ele ainda não a viu? Ele se pergunta se ela é do tipo que sua mãe não consegue reconhecer depois de usar uma máscara de beleza. O protagonista acaba encontrando a senhorita Chacha, que estava sendo assediada por alguns de seus seguidores. Como o protagonista não ia permitir isso, ele se colocou na frente dela e disse ao rapaz que era hora de ele conseguir um novo par de óculos, já que ele nem sequer podia entender a expressão da senhorita Chacha. No entanto, o mesmo simplesmente perguntou ao protagonista quem ele era. No entanto, antes que o protagonista pudesse responder, senhorita Chacha reconheceu o protagonista, dizendo a ele que sua roupa era a mesma que a de WX, o que não sabia o que era, mas continuamos. O protagonista confirmou que sim, ele era o Sr. Kian, ou melhor,
o senhor do dinheiro. Enquanto o rapaz de óculos se desculpava, senhorita Sasha disse ao protagonista que ele chegou no momento certo, já que aquela pessoa disse a ela que era fã dela e começou a incomodá-la assim que apareceu. Ela não o conhecia de forma alguma e sempre pensou que o protagonista fosse um grande homem de negócios de cerca de 40 anos. No entanto, ela ficou surpresa ao descobrir que o protagonista era jovem e bonito. O protagonista disse a ela para apenas chamá-lo de Link e a elogiou um pouco, dizendo que não esperava que ela parecesse melhor do que na transmissão ao vivo. No entanto, neste momento, o protagonista recebeu uma mensagem do sistema dizendo que ele deveria iniciar a missão de contra-ataque. No entanto, o sistema diz ao protagonista que a missão de contra-ataque deve começar. Yusha, que estava na saída do aeroporto, termina de receber a senhorita Sasha. Ao vê-lo, ela imediatamente pergunta por que ele está ali. Ele responde que está lá para buscá-la, já que não pode deixar que ela pegue um táxi sozinha. No entanto, ele pergunta a ela quem é a pessoa ao seu lado. Ela responde que o protagonista é o Homem Direto, cujo nome de usuário é muito pobre para ter dinheiro. Yusha reconhece o protagonista por causa da fama que ele ganhou na primeira batalha, mas não esperava que ele fosse tão jovem. Ele não teria ido buscá-la se soubesse que o protagonista estava vindo em um carro que vale mais de 5 milhões. Ele também não sabe que tipo de carro o protagonista dirige, mas o protagonista diz que é um pequeno carro elétrico, o que surpreende a senhorita Sasha. Depois de sair do aeroporto, a moto do protagonista está amarrada no topo do carro de Yusha, que vale mais de 5 milhões. Enquanto olha para a moto, o protagonista pensa que ele parece ter pouco mais de 20 anos e está vestindo roupas que custam dezenas de dólares. Ele se pergunta se o dinheiro que o protagonista pagou no diretório, mais de 20 milhões, é real. Isso surpreende o protagonista, que pensa que o protagonista é muito discreto, e ele diz a ele que a senhorita Sasha não se importaria em pegar o pequeno carro elétrico. No entanto, seria mais conveniente para ela pegar seu carro como bagagem. Ele pergunta ao protagonista se ele acha que isso é verdade, e o protagonista responde que sim. No entanto, a senhorita Sasha aparentemente não está convencida da identidade do protagonista e se pergunta se ele é realmente a pessoa que eles estavam esperando. Quando eles chegam ao seu destino, que parece ser um restaurante, a senhorita Sasha entra e cumprimenta imediatamente todos os convidados. Ela apresenta o protagonista como o homem que derrotou o jovem mestre Yugo e arrancou seus dentes na luta da noite anterior. Isso surpreende a todos, já que todos dizem que o protagonista parece muito jovem. O protagonista pensa que a senhorita Sasha o convidou para jantar e fazer as pazes, mas na verdade, convidou alguns dos peixes grandes que lhe fizeram presentes para acompanhá-lo, dizendo: então, essa é a cena do chefe da senhorita Sasha, e a famosa locutora ao vivo tem muito coração. Ao iniciar o jantar, ela comenta com todos que o protagonista sempre dirige um pequeno burro elétrico para buscar a senhorita Sasha, o que faz um deles rir, talvez considerando isso uma brincadeira do protagonista. Como é possível que ele não tenha dinheiro para comprar um carro, se gastou mais de 20 milhões em presentes? Olhando para o protagonista, ele pergunta se isso é verdade, pois se 20 milhões são apenas o dinheiro de bolso do protagonista, ele deve ter mais de 1 bilhão de dólares. Dando um tapinha no ombro do protagonista, ele diz que conhece muita gente em Ananshin, mas o protagonista diz que se chama Link e não conhece ninguém rico em Yan'an com esse nome. Ao que parece, esse sujeito estava investigando o protagonista e, ao ouvir suas palavras, riram dele, dizendo à senhorita Sasha para não se deixar enganar. Enquanto isso, a senhorita Sasha pergunta ao protagonista se ele é realmente um impostor e se permitirá que ele leve seu burro em seu carro. Outro também pergunta à senhorita Sasha se ela já viu uma foto do protagonista, deixando-a sem palavras. Podemos observar que a favorabilidade dela caiu para menos 10% com essa resposta. Ela parece pensar que confirmou no telefone do protagonista que ele é muito pobre para ter dinheiro, mas isso não a preocupa, pois só o quer como seu caixa eletrônico. Ela agradece ao protagonista por sempre se preocupar com ela, mas estabelece que não há família Link entre as 3 famílias principais em Xangai. Ela pergunta ao protagonista se ele é o jovem mestre da família em Xangai, fazendo-o rir um pouco e pensar que a senhorita Sasha está falando por ele, mas na verdade só quer confirmar sua identidade. Ele responde que não conhece a família Link, mas assegura que não tem tanto dinheiro quanto eles. Isso faz com que todos riam novamente, e o sujeito gordinho adverte o protagonista a ter cuidado, pois pode ser atingido por um raio. Além disso, ele acha que o protagonista provavelmente ganhou mais de 20 milhões de dólares na loteria. Como não conseguiu um encontro com Xuan, veio enganar a senhorita Sasha. O sujeito de gravata listrada também diz ao protagonista que ele havia dito antes que tinha mais dinheiro do que a família Link, então deve perguntar que tipo de carro ele dirige e quantos supercarros tem em sua coleção. No entanto,
O protagonista se aproxima da senhorita Chacha e pergunta que tipo de carro ela gosta, pois comprará um para ela naquele momento. No entanto, eles continuam subestimando o protagonista, dizendo que ele não deve falar bobagens e que não pode se fazer passar por rico. A senhorita Chacha responde à pergunta do protagonista e diz que adora o Ferrari F60, e se ele o der, ela lhe dará um presente de valor equivalente. No entanto, podemos ver que a favorabilidade dela cai ainda mais, atingindo menos 15% em relação ao protagonista. Isso parece impressionar o protagonista, já que a superfície está cheia de entusiasmo, mas sua favorabilidade está despencando. E essa habilidade de atuação pode matar muita carne fresca em segundo. Dito isso, o protagonista simplesmente se retira e sai para comprar o carro para a senhorita Chacha. Meia hora depois, aqueles que estavam saindo do local pensavam que o protagonista era apenas um palhaço, já que o protagonista de sobrenome Lin realmente fez papel de bobo, enquanto a senhorita Chacha pensava que o surto era realmente um mentiroso. Originalmente, ainda tinha uma faísca de esperança, mas naquele momento, isso foi cegado por várias luzes ao mesmo tempo. Essas luzes vinham de carros esportivos, e no meio deles, estava o protagonista. Eles ficaram surpresos ao ver todos os carros esportivos no local. O protagonista se desculpou imediatamente com o Sr. Neil, pois não conseguia sair de seu carro multimilionário. Literalmente, o protagonista estava zombando dele. Agora era a vez dele de se envergonhar. O Sr. Neil estava tão entusiasmado que disse que queria comprar um carro esportivo e pediu para o protagonista ajudá-lo a escolher. O protagonista não assinou o negócio, já que seu negócio era fornecer serviços, e os ativos do protagonista eram verificados pelo cartão Black Diamond do Dragon Bang, o que surpreendeu a todos ao ouvir o nome desse cartão, pois era necessário ter pelo menos 1 bilhão de ativos para obtê-lo. O protagonista alegou que seus carros eram falsos, pois provavelmente eram alugados para impressionar, mas o Sr. Neil tranquilizou, dizendo que conhecia muito bem o chefe Neil e que havia uma razão para ele ser tão respeitado. O protagonista se aproximou da senhorita Chacha, dizendo que ela chegou na hora certa, já que todas as Ferraris custavam mais de 15 milhões, o que ele considerava barato e não podia presenteá-la com uma. Isso fez a senhorita Chacha perguntar por que ele achava isso barato, e o protagonista explicou que o Sr. Neil disse que aqueles que gostam de Ferrari F60 também gostam de Ferrari LF e que ele compraria uma para ela. O protagonista passou o cartão e o custo da Ferrari foi de 32 milhões, o que surpreendeu a todos. Eles ficaram surpresos que o protagonista gastou mais de 30 milhões em um carro. O Sr. Neil passou a chave para o protagonista e perguntou se era um presente para sua namorada. O protagonista disse que não, porque essa era a coisa mais cara que ele poderia conseguir em sua concessionária, mas ele estava planejando comprar um ainda mais caro, talvez um de 100 milhões. A senhorita Chacha agradeceu ao protagonista, mas ele disse que não era necessário agradecer, pois tinha muito dinheiro e gostava de gastá-lo. Isso fez a senhorita Chacha gostar ainda mais dele. Arrependidos pelo mal-entendido, pediram desculpas ao protagonista, que confirmou que tudo foi um mal-entendido. Eles pediram perdão enquanto ele ajustava sua gravata de riscas e ele ouviu que o protagonista planejava comprar um carro ainda mais caro. O protagonista disse que o diretor da maior concessionária de carros da cidade, Jian Yang, tinha muitos supercarros mais avançados, embora não soubesse se poderia impressionar o protagonista. Você pode dar uma olhada e lhe dar o maior desconto para expressar sua sinceridade de desculpa. No entanto, antes de o protagonista responder, a senhorita Chacha se aproxima dele para dizer ao protagonista que quer testar o carro, perguntando se ele pode acompanhá-la. Isso faz com que o protagonista pergunte a ela por que ela não testa o carro sozinha, mas ela sussurra no ouvido dele que pensou nisso e terá que devolver o presente, então sugere que ela só pode devolvê-lo em parcelas. O primeiro pagamento deve ser feito em um lugar onde eles estejam juntos, ou seja, apenas os dois. Durante esta conversa, ele fica vermelho e pensa que uma apresentadora popular que sabe trabalhar despertou sua curiosidade, e por isso o protagonista decide ir com a garota no carro. Estando sozinhos, ela passa uma caneta para o protagonista e pergunta se ele pode assinar sua perna. No entanto, quando o protagonista levanta um pouco a perna dela, ela fica envergonhada, mas no final o protagonista acaba assinando. Ela explica que é um registro dos pagamentos que ela fez, e a cada pagamento, ela faz uma marca. O protagonista pergunta se ela está satisfeita, e ele responde que sim. Depois de um tempo, eles chegam a um hotel onde ela estava fazendo uma transmissão ao vivo e informa aos seguidores que foi para a cidade de Yangyang e não esperava que o Sr. Qian, o protagonista, lhe desse um carro sem dizer nada. Você pode ver o que os seguidores dela estão dizendo sobre isso. Enquanto a senhorita Chacha estava fazendo a transmissão ao vivo, um homem de terno diz ao protagonista que há um grupo de pessoas ricas em Yangyang que querem conhecer o Sr. Qian, ou seja,
o protagonista. O protagonista concorda em ser incluído no grupo, mas nesse momento ele recebe uma ligação. Ele não sabe de quem é a ligação, mas a pessoa do outro lado diz que recebeu a mensagem de que a classe 3 da escola organizaria uma reunião amanhã em Yanshen, onde o protagonista também estuda. Ele pergunta ao protagonista se ele quer ir, e o protagonista concorda, já que não tem mais nada para fazer. Ele ouviu dizer que Jang Ji-jeon agora é a estrela do departamento de literatura da Universidade de Yangyang e também estará na reunião. Apesar de terem sido colegas de classe na escola secundária,